Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história do Fernando Fonseca. Ele é descrito como um verdadeiro pilar de inovação, sabe? No nosso mercado aqui de fitness e bem-estar no Brasil. Para essa nossa conversa, a gente está usando como base um capítulo do livro O Legado dos Gigantes do Fitness, Bem-Estar e Educação Física, da Mary Inês Pereira. Um livro bem legal que homenageia essa geração analógica, né? Os pioneiros que construíram tudo isso. E a autora, a Mary Inês, ela não fala dele só como inovador. Ela usa uma frase forte, diz que ele dinamita montanhas para criar suas próprias estradas. Alguém que está sempre se reinventando. Ela até conta umas coisas pessoais, que foi aluna dele. Então o nosso objetivo aqui é tentar entender como essa força toda surgiu e, claro, o que a gente pode aprender com essa trajetória. Exato. E é fascinante explorar como um professor raiz, que veio de uma família simples, lá em Bragança Paulista, como ele se tornou essa referência toda. Ele literalmente criou mercados onde não existia nada antes, né? Sem ter uma estrutura pronta para se apoiar. E essa coisa de construir o próprio caminho começou muito cedo, né? Aos 12 anos ele era um aluno ótimo na escola, super inteligente, mas gordinho. Aí teve uma corrida na aula de educação física e ele ficou em antepenúltimo. Aquilo mexeu com ele, sabe? A frustração virou combustível. E aí tá a primeira grande lição, eu acho. Nas férias depois disso, ele foi treinar, sozinho, sem parar. No outro ano, teve a mesma corrida. E ele não só ganhou, como fez o melhor tempo. Ali, na prática, ele descobriu o poder da disciplina, da perseverança para mudar a realidade dele. Deixou de ser só um praticante para tomar as rédeas mesmo, né? Aí começou a se envolver com basquete, atletismo. A adolescência dele foi puxada, trabalhava em papelaria, depois numa fábrica e ele odiava arquivar papel, pelo que a autora conta. Estudava de noite e treinava fim de semana. Aí com 17 anos, isso em 1985, decidiu, vou fazer educação física. Mas a família não curtiu muito a ideia da profissão. E ainda tinha a questão de mudar de cidade, sem grana, sem apoio. Mas ele foi lá, passou na PUC em Campinas. E para se sustentar, trabalhou de madrugada no Banco Itaú. Imagina a rotina. Nossa, que jornada! E no segundo ano da faculdade, ele largou o banco, mergulhou de cabeça na área. Começou a dar aula em colégio, numa academia chamada Albatroz. Foi ali que ele teve o primeiro contato com ginástica localizada, né? E depois teve uma experiência que parece ter sido bem marcante. Foi coordenar o lazer no Praia do Forte Resort Hotel, lá na Bahia. Ficou um ano. Lá ele aprendeu idiomas, desenvolveu muito essa parte de comunicação, de lidar com gente. Legal. Só que a volta para Campinas, em março de 90, foi um baque. Bem na época do Plano Collor, que confiscou a poupança de todo mundo. Ele perdeu as economias que tinha juntado. Um momento terrível para tanta gente, né? Exato. Mas olha só que incrível. De novo, a dificuldade gerou uma reinvenção. Numa aula lá na PUC, a professora de dança estava procurando alguém para ensinar lambada. Era a febre do momento, né? Ele, que tinha dançado lá na Bahia, levantou a mão. E o detalhe, era 1º de abril. Ninguém levou a sério no começo. Que coragem. Ou talvez puro desespero pela grana, né? A professora desafiou ele. Ou é 10 ou é 0. Aí ele pegou a fita cassete do Beto Barbosa que ele tinha e deu um show. Improvisou uma aula ali na hora. E deu super certo. Virou o professor da turma, começou a dar um monte de curso de lambada por aí. Com isso, pagou a faculdade e, mais importante, se conectou de vez com o pessoal do fitness ali de Campinas. É uma história em tanto de dar a volta por cima, né? Interessante que a própria Marinês conta no livro que viveu algo parecido com a lambada, nessa mesma época difícil. Uma superação também. Mostra muito essa capacidade dele de enxergar a oportunidade onde ninguém tá vendo, né? Mesmo fora da área principal dele e num momento de aperto total. Depois do formado, aí a carreira decolou mesmo. Ele se destacou no Athletic Center, lá em Campinas, depois foi para São Paulo, para Biorritmo, virou coordenador lá. Mas ele continuava inquieto, sabe? Foi fazer um curso na Itália, achando que ia ser o máximo, mas achou péssimo. Só que foi justamente lá que a grande virada aconteceu. Do lado da sala do curso, ele viu um equipamento diferente. Era tipo uma cama dobrável que um fisioterapeuta usava para reabilitação postural. A sacada foi na hora. Vou adaptar isso aí para o fitness no Brasil.
era o começo do Posteroflex. E a criação disso foi uma saga. Ele conseguiu uma licença de 6 meses do trabalho, foi fazer pós-graduação para dar uma base científica para o método que ele estava criando e para produzir o equipamento aqui. Enfrentou desafios enormes, material diferente, especificação diferente. Os primeiros aparelhos foram entregues na Biorritmo, assim, minutos antes da aula inaugural, na correria. Uau! Mas foi um sucesso estrondoso. Ele não só patenteou o equipamento, como criou todo um negócio em volta. Formou instrutor, criou curso, modelo de licenciamento. Ele realmente criou um mercado novo ali. Impressionante. Ele não parou, né? O Posturoflex era focado em alongamento, realinhamento, mas ele continuou criando. Veio o Board Fitness, mais para equilíbrio, propriocepção. Isso. Depois o Hug 7 para treino funcional mais integrado e o Hélice Power, explorando o movimento tridimensional. Cada um atacando um nicho, uma necessidade diferente do treino. É uma visão muito clara de identificar a necessidade e criar a solução, né? Totalmente. E essa mentalidade de construtor, de criador, ele levou até para fora do fitness. Começou a aplicar coisas parecidas no mercado imobiliário também. Mostra que a lógica de inovação dele era transponível, né, para outros setores. A trajetória do Fernando Fonseca é realmente uma aula. Desde aquele menino determinado lá na Corrida da Lagoa, até se tornar esse cara que criou múltiplos negócios. Mostra muito sobre construir o próprio caminho, com muita coragem, né? E resiliência. Ele personifica essa inovação que não fica esperando acontecer. Ela cria as condições. Mostra que as estruturas mais sólidas, às vezes, são aquelas que a gente mesmo ergue. Com a nossa audácia, nossa capacidade de se reinventar, mesmo começando do zero, né? Fica a reflexão pra gente, né? Além do mundo do fitness, o que essa capacidade constante de reinvenção do Fonseca pode ensinar pra gente sobre navegar qualquer carreira, especialmente hoje, com tanta mudança, tanta disrupção o tempo todo. Com certeza. E para quem quiser acompanhar mais de perto as ideias, o trabalho atual do Fernando Fonseca, o perfil dele no Instagram é @personalfernandofonseca. Vale a pena conferir.